Estamos de volta com o segundo, aliás, com o primeiro, né? Agora sou eu que quero adiantar. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 também da NET, que o exibe de segunda a sábado às 7 horas da manhã, e da TVC, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Plínio, eu vou começar colocando esse assunto com você, já que você assinou, como disse, há 2 semanas, um artigo contra a extinção da cobrança de taxa de R$ 80 nas casas de cultura de língua estrangeira da Universidade Federal do Ceará. Uma ação do Ministério Público Federal, na 4ª Vara da Fazenda Pública Federal, acabou por extinguir esta cobrança. Ora, esta cobrança, ela é simbólica, como disse, que é R$ 80 para um semestre, que atende, inclusive, a pessoas que não poderiam pagar um curso de línguas desses, onde se paga aí R$800 mil por cada semestre. Na sua interpretação, uma ação como essa do Ministério Público, corroborada, ratificada pelo Poder Judiciário, ela ajuda ou ela, na verdade, garante direitos ou subtrai direitos de quem procura, quer dizer, se qualificar melhor, sobretudo estudando mais uma língua? Bom, Arnaldo, primeiro eu quero também reforçar essa ressalva que você fez, que eu reconheço no Ministério Público uma das instituições mais necessárias para o país, principalmente depois da Constituição de 88, né, tanto na defesa dos direitos individuais como coletivos. Agora, obviamente, como qualquer instituição, ela está sujeita a erros e equívocos, pelo menos no meu ponto de vista. Um desses equívocos foi entrar com essa ação pedindo a extinção da taxa de, como você disse, R$ 80 por semestre, para que um estudante, uma pessoa que queira estudar alguma língua estrangeira nas casas de cultura da UFC. Eu acho mais estranho ainda, porque essa medida da Justiça foi uma medida liminar, né? Foi uma medida porque é dado liminarmente. E eu acho que a Justiça, às vezes, é muito ligeira para expedir liminares, né? Eu sou leigo no assunto, mas eu sei que uma medida liminar ela tem dado quando é um caso urgente, um caso que pode prejudicar um prejuízo irreparável para a pessoa. E não só nesse caso, mas a Justiça muitas vezes acho que tem a mão um pouco leve para conceder liminares. E no caso, como você disse, é uma taxa simbólica. Eu creio que os alunos que não podem, eles podem fazer requisição, não podem pagar para não pagar essa taxa. É um custo de extensão, né, que a universidade pode inclusive fechar se quiser. E aí eu pergunto o seguinte, se chegar a esse ponto, eu creio que o reitor vai ter mais juízo do que a juíza e do que o Ministério Público, e não vai fechar as casas de cultura. Mas se ele fechar, quer dizer, quem puder pagar R$1.000 por semestre, vai continuar estudando. Quem não puder pagar, vai ficar sem estudar. E se a gente olhar, quem é que vai ficar sem estudar? É o aluno que pode ou aquele que não pode pagar? É o que não pode. Ou que pode pagar R$80 por semestre, mas não vai poder pagar R$800 ou R$800 ou R$1.000 por semestre. Então eu acho que o Ministério Público devia, digamos, procurar algo mais relevante para fazer, especificamente nesse caso, e a Justiça devia pensar um pouco mais antes de dar uma liminar com essas características que podem inviabilizar o funcionamento de um serviço que atende tantas pessoas lá. As que podem pagar e as que também não podem. Não podem pagar. Professor Rui, dentre outras atribuições, o senhor é um doutor e ensina no Departamento de Educação da Universidade Federal do Ceará. E não é de hoje que se discute essa questão da universalização do ensino superior público e gratuito do Brasil. Mas especificamente sobre essa questão das casas de cultura, qual é a sua interpretação? Bom, nós temos aí 2 aspectos bem distintos. Tem um aspecto formal, que diz respeito à constitucionalidade de cobrança por instituições públicas de ensino. Essa questão rola há muito tempo, já houve uma ação semelhante em face das cobranças nos cursos de pós-graduação, que aqui na primeira instância não encontrou receptividade e a primeira instância manteve os cursos de pós-graduação com a prerrogativa da Universidade Federal cobrar. Depois isso caiu. O STJ, mais recentemente, derrubou isso e teve o efeito de provocar uma migração dos cursos e dos alunos de especialização para as empresas particulares de ensino superior.
Isso poderá, não creio que, levar ao fechamento dessas casas, mas poderá levar essas casas a uma certa atrofia. Elas poderão definhar aos poucos, em face da escassez de recursos dentro da instituição e de um país que vive afogado em prioridades. Então, quando se discute a questão do ponto de vista material, não do ponto de vista formal da lei, mas do ponto de vista material, há que se considerar realmente que todo o ensino é importante. E o ensino de línguas no mundo cada vez mais integrado é realmente muito importante. Também pode-se lembrar que o Estado deve procurar estimular a igualdade dos cidadãos no ponto de partida. Não se considera a igualdade no ponto de chegada, senão como uma utopia inconveniente. Mas a igualdade no ponto de partida para a competição social é desejável. E o ensino gratuito proporciona a oportunidade de uma certa equalização desse ponto de partida. No entanto, há que se considerar, no mundo das prioridades, que o Estado tem, sim, a obrigação de oferecer o mínimo existencial. Hoje em dia está se falando até em assegurar a determinadas minorias acesso ao ensino superior. Isso não é mínimo existencial. O Estado não está vinculado à oferta de coisas que não integram o mínimo existencial. Por mínimo existencial se entende aquilo sem o que a própria dignidade humana é comprometida. E a dignidade humana não fica comprometida sem curso superior, como está se querendo garantir acesso a cotas e tal para grupos específicos em nome desse mínimo existencial. Acho que com relação ao ensino de línguas também não faz parte do mínimo existencial, embora tenha realmente uma influência na igualdade para o ponto de partida. Então, resumindo, você também é contra a extinção da cobrança dessa taxa? Não acho que seja prioridade, como o colega jornalista falou aqui, não cabe uma urgência para uma medida liminar. Cândido Albuquerque, você aqui que é o professor de processo penal, que é o militante no direito todos os dias, que leitura você faz dessa ação do Ministério Público, a pretexto de garantir ensino gratuito de línguas e a recepção por parte do Poder Judiciário ao conceder essa liminar? Esse assunto, Arnaldo, vem sendo debatido já há algum tempo. Em 2000, sou agora de novo, mas na época eu era chefe do Departamento de Direito Público da UFC e fizemos um curso, o departamento aprovou a resolução e criamos um curso de pós-graduação em Direito Público, especialização, estrito senso, em Direito Público. Outros departamentos da universidade também tinham cursos de especialização e nós cobrávamos metade do que cobravam as universidades privadas. No meio do curso, o Ministério Público entrou com uma ação e o juiz aqui proibiu. Foi o Tribunal da Quinta Região que autorizou que concluíssemos os cursos em andamento. Hoje, quem mais fornece material, eu sou advogado também da UVA, e hoje, quem mais fornece material, nós estamos com ação agora no Supremo, para o Ministério Público Federal, é a Associação das Mantenedoras das Faculdades Isoladas Privadas do Brasil.